Continuando com a nossa sessão Tópicos de Geometria, nós vamos ver agora o famoso Teorema das Bissetrizes. Tópicos de Geometria é para você ver as demonstrações dos teoremas e dos conceitos, os princípios que a gente usa na resolução de problemas geométricos. Então, um teorema muito importante é o Teorema das Bissetrizes. Você tem que utilizar isso aqui em vários problemas, né? Como é que é o Teorema das Bissetrizes? O que diz esse teorema? Diz o seguinte: se você tiver um triângulo qualquer e traçar a bissetriz interna de algum vértice, digamos que essa bissetriz aqui seja chamada de AD. Então, esse ponto D aqui é o pé dessa bissetriz interna. Portanto, esses ângulos aqui iguais, né? Bissetrizes internas. O Teorema das Bissetrizes diz o seguinte: se você tem aqui uma bissetriz interna e aqui o pé da bissetriz, você vai ter a seguinte razão: dB sobre DC, dB sobre DC, é isso sobre isso. Essa razão dB sobre DC é igual à razão entre os lados que estão se encontrando nessa bissetriz. Ou seja, dB sobre DC é igual a AB sobre AC. AB sobre AC. Então, AB dividido por AC. Isso aqui é o Teorema das Bissetrizes para a bissetriz interna. Existe aqui a mesma situação para a bissetriz externa. Eu vou mostrar já já. Vamos demonstrar primeiro como que é isso aqui, o Teorema das Bissetrizes para a bissetriz interna. Então, para demonstrar isso aqui, vou fazer o seguinte: vamos traçar aqui um triângulo ABC qualquer, e vamos traçar aqui a bissetriz do vértice A. Então tá aqui a bissetriz, vamos chamar cada ângulo desse aqui de x. O ângulo x vale a metade do ângulo A do triângulo. Então, ângulo x. Então eu quero mostrar que a razão entre esses dois segmentos é igual à razão entre esses lados. Aí tem uma construção macetosa, né? Tirada da cartola. A construção macetosa é a seguinte: vamos prolongar esse lado AC e vamos pegar esse ponto B aqui e traçar uma paralela a essa bissetriz. Ficou um pontinho aqui quase fora da figura, né? Vamos chamar esse ponto aqui de ponto E. Bom, então eu tracei aqui uma paralela à bissetriz. Essa reta é paralela a essa. Bom, já que essas duas retas aqui são paralelas, você tem paralelas cortadas por uma transversal. Então, esse ângulo x aqui é igual a esse ângulo aqui. Vai ser x também. São ângulos correspondentes, né? Paralelas cortadas por uma transversal, você tem aqui ângulos correspondentes. É o que está acontecendo aqui. Duas paralelas cortadas por uma transversal. Então, esses dois ângulos aqui são correspondentes. Agora, observe que aqui você também tem as paralelas cortadas por uma transversal. Sendo assim, esse ângulo x e esse ângulo aqui são ângulos alternos internos. Então, eles são iguais. Portanto, esse ângulo aqui é x também. Certo? Então, a gente utilizou basicamente aqui paralelas cortadas por uma transversal. E usamos o fato da bissetriz dividir o ângulo em duas partes. É a definição de bissetriz, né? Uma das definições de bissetriz. E observe esse triângulo que a gente formou aqui. O triângulo ABE. O triângulo ABE, ele é um triângulo isósceles. Por que que ele é isósceles? Olha aqui, ângulos iguais. Ângulo x e ângulo x. Sendo assim, já que ele é isósceles, nós temos aqui dois lados que são iguais. Você tem esse lado e esse lado. São lados iguais, quer dizer, o AB é igual a AE. AB é igual a AE. E agora nós vamos utilizar o Teorema de Tales.
Não é lei angular de Tales, é o teorema de Tales para paralelas, né? O que diz o teorema de Tales? Quando você tem retas paralelas, um feixe de paralelas, né? E você tem transversais, você vai ter a razão entre esses dois segmentos é igual à razão entre esses dois segmentos aqui. E é o que está acontecendo, olha aqui. A gente tem um ponto C, temos aqui uma reta e uma reta paralela. Quer dizer, teorema de Tales, só que a figura está deitada, né? Você tem aqui as paralelas, uma paralela aqui que a gente não vai usar para nada. Aqui tem uma transversal e outra transversal. Então nós vamos ter que a proporção entre esses dois segmentos é igual à proporção entre esses dois segmentos aqui nessa figura. Então nós vamos ter aqui que o DC sobre DB é igual a AC sobre AE. Mas acontece que o AE é igual ao AB, porque esse triângulo é isósceles, né? Então, o AE vale a mesma coisa do que AB. Então, o que a gente conseguiu aqui? DC sobre DB é igual a AC sobre AB, é o que diz o teorema das bissetrizes, né? Então, ele está demonstrado. A razão entre os segmentos que a bissetriz determina no lado oposto, que é DC sobre DB, é igual à razão entre os lados, quer dizer, o lado AC dividido pelo lado AB. Lado AB aqui. Quer dizer, originalmente era sobre AE, mas como AE é igual ao AB, então fica aqui a razão entre os lados. Então está provado aqui o teorema das bissetrizes para a bissetriz interna. Vamos mostrar que vale a mesma coisa para a bissetriz externa. Então, como fica o teorema das bissetrizes para uma bissetriz externa? Temos aqui um triângulo ABC e vamos traçar aqui uma bissetriz externa, ou seja, bissetriz de um ângulo externo. Então, vamos traçar a bissetriz externa aqui por A, a gente prolonga esse lado AC, e aí a gente traça a bissetriz desse ângulo externo formado aqui. Essa bissetriz. Bom, é claro que no caso, essa bissetriz vai ter o seu pé no prolongamento do lado oposto. Então, esse ponto D aqui, que está no prolongamento de BC, ele é o pé da bissetriz externa. O teorema das bissetrizes aqui, claro, aqui são ângulos iguais, isso aqui é uma bissetriz externa, ele diz o seguinte, que DB sobre DC, ou seja, a razão entre esses dois segmentos é igual à razão entre os lados, é igual a AB sobre AC. Então, isso que diz o teorema das bissetrizes sobre a bissetriz externa. A bissetriz externa divide o lado oposto no seu prolongamento na mesma razão que a razão entre os lados que se encontram nesse vértice de onde você traçou a bissetriz. Então, vamos demonstrar isso aqui. Vamos começar, então, desenhando o triângulo ABC. E vamos traçar a bissetriz externa aqui do vértice A. Então, bissetriz externa, vou prolongar um dos lados. E agora eu traço a bissetriz desse ângulo. Então, esse ângulo aqui é igual a esse, porque isso aqui é uma bissetriz. Bom, onde vai ficar o pé da bissetriz externa? É onde a bissetriz encontrar o prolongamento do lado BC. Aqui no final, quase fora do vídeo também. Rapaz, fora do vídeo. Eu vou fazer um pouco tortinho aqui esse prolongamento para ele cair aqui dentro do vídeo. Então aqui está o ponto D, pé da bissetriz externa. O que eu quero mostrar é que DB sobre DC é igual a AB sobre AC. É o que diz o teorema das bissetrizes para a bissetriz externa.
Bom, e eu vou fazer o seguinte para mostrar isso. Eu vou pegar esse ponto B e vou traçar uma reta paralela a essa bissetriz. Então, paralela à bissetriz passando pelo ponto B. Aqui assim. E com isso aqui encontramos um ponto E. Então, essa reta é paralela a essa. E olha aqui, ângulos que são iguais aqui nessa figura. Paralelas cortadas por uma transversal. Esse ângulo aqui é igual a esse. São ângulos correspondentes. Paralelas cortadas por uma transversal. Esses dois ângulos aqui são iguais, né? Ângulos correspondentes. E aqui você tem também paralelas cortadas por uma transversal. Você vai ter esse ângulo e esse. Eles são o quê? São ângulos alternos internos, são iguais também. Então, olha só, a gente formou aqui novamente um triângulo isósceles. O triângulo ABE é isósceles. Porque esses dois ângulos aqui são iguais. Então, se ele é um triângulo isósceles, nós temos aqui lados iguais. Esse lado é igual a esse lado. AB é igual a AE. E agora nós vamos utilizar novamente aqui o teorema de Tales. Feixe de paralelas cortado por duas transversais. Então, feixe de paralelas cortado por duas transversais. Só que no caso aqui, as duas transversais estão se encontrando aqui no mesmo ponto, não tem importância. Então a gente pode dizer que esse segmento sobre esse segmento é igual a esse segmento sobre esse segmento, que é igual a esse segmento todo dividido por esse segmento todo aqui. E a gente tem isso nessa figura, olha aqui. Então a gente vai ter DB sobre DC. Aí você olha os segmentos correspondentes lá do outro lado. Os segmentos correspondentes são AE e AC. Claro, o AE corresponde a esse segmento DB aqui e o AC corresponde ao DC. Bom, acontece que como esse triângulo aqui é isósceles, esse segmento AE é igual a AB. O AE é a mesma coisa que AB. Então isso ficou assim. DB sobre DC é igual a AB sobre AC. AB sobre AC. Portanto, a bissetriz externa divide o lado oposto no seu prolongamento em segmentos que são proporcionais aos lados que se encontram nesse ângulo. Então está aí demonstrado o teorema das bissetrizes para a bissetriz interna e para a bissetriz externa. Agora, tem um outro vídeo que é derivado desse, você veja também, eu vou fazer logo em seguida desse, tá? Que é o círculo de Apolônio. O círculo de Apolônio usa isso aqui, usa o teorema das bissetrizes para a bissetriz interna e para a bissetriz externa. Então veja lá, tem um link aqui na descrição, um outro teorema que é consequência desse aqui, que é o círculo de Apolônio. O círculo de Apolônio é um conceito importante da geometria plana. Isso pode ser útil, por exemplo, numa prova discursiva em MIITA. Círculo de Apolônio é um assunto quente. Isso aqui pode ser usado até em determinadas questões sobre números complexos, tá? Você tem ali um círculo de Apolônio no plano complexo. Claro, ele também é um teorema que ajuda na geometria plana, né? Na resolução de problemas de geometria plana. Então olha lá o vídeo seguinte, que é sobre círculo de Apolônio.